Angelologia é o estudo ou tratado a respeito dos anjos. A palavra anjo, ela deriva de uma palavra grega, angelos, que significa mensageiro ou enviado. Para nós iniciarmos o nosso estudo, vamos ler um texto que está no livro de Salmos. Salmos 33, verso 6 diz assim: Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Nós entendemos neste texto que os anjos, eles são criaturas de Deus, criaturas criadas pelo próprio Deus. A princípio criados num momento só, todos os anjos. Nós vemos que os anjos, por serem criaturas de Deus, eles não são eternos, mas tiveram início e foram criados com um propósito específico por Deus. Observe que em Colossenses, no capítulo de número 1 e versículo 16, a Bíblia diz: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Os anjos são espíritos, nós não os enxergamos. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem a ele. Então esse texto aqui está deixando bem claro que os anjos são criaturas por Deus e que dependem da bondade de Deus para continuar existindo. Mas afinal, quando os anjos foram criados e aonde eles habitam? A Bíblia não nos fala com precisão a respeito do momento em que os anjos foram criados. A maioria dos teólogos entende que os anjos foram criados assim que Deus criou os céus e um pouco antes dele iniciar a criação da terra. Mas é uma linha interpretativa teológica. A habitação dos anjos. Em Marcos, no capítulo 13, versículo 32, Jesus disse: mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então nós vemos neste texto aqui Jesus mostrando que a habitação dos anjos é o céu. A Bíblia Sagrada também nos fala a respeito de características dos anjos. Em primeiro lugar, os anjos são espíritos. Em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 13 e 14, nós vemos ali a respeito dos anjos, versículo 14: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Então, os anjos são espíritos, e por serem espíritos, eles também são imortais. Eles não estão sujeitos à morte, porque não estão limitados a um corpo físico. Eles não são eternos, porque tiveram início, mas são imortais por serem espíritos. Observe que também os anjos são assexuados, ou seja, não tem masculino ou feminino. Os anjos, eles não possuem um sexo. Por isso que Jesus, quando ele fala aos saduceus, ele diz que os anjos, que nós seremos que nem os anjos, que não casam e não se dão em casamento. Por quê? Porque os anjos não possuem, então, sexo. Observe que os anjos também são pessoais. Nós vemos dentro da Bíblia que aos anjos são atribuídas características pessoais, como inteligência, vontade, sentimento. Nós vemos, por exemplo, dentro da Bíblia, anjos que recebem, por exemplo, nomes. Nós vemos o exemplo do anjo Gabriel em Daniel 8,16, Lucas 1,26, Gabriel, que significa herói de Deus, Gabriel, que é um anjo mensageiro. Nós vemos também Miguel, esse anjo que é nomeado dentro da Bíblia, em Daniel 8,13, Daniel 12,1, Judas no versículo 9, Miguel, que significa quem é como Deus, um anjo
guerreiro, um anjo lutador. E entre outras classes de anjos que nós encontramos na Bíblia, então isso nos mostra, nos revela que os anjos, eles são pessoais. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar também o que nós chamamos de angelofonia. O que é angelofonia? São aparições de forma visível e corpórea de anjos. Anjos vão tomar a forma corpórea humana e vão se apresentar. Você vai encontrar dentro da Bíblia a manifestação corpórea de anjos. Os anjos também, irmãos, eles são velozes. Nós vamos observar que os anjos, por ser espírito, eles também se locomovem com uma rapidez imperceptível à mente humana. Quando nós lemos ali em Daniel, no capítulo 9 e versículo 21, Daniel no capítulo 9, versículo 21, nós vamos ver a respeito desta característica dos anjos. Diz assim, Daniel 9 e 21. Estando eu, digo, ainda falando na oração, o homem Gabriel, o anjo, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente, tocou-me a hora do sacrifício à tarde. Então, nós vemos que os anjos também são velozes e são numerosos. Nós não sabemos quantos anjos existem, um número exato de anjos. Nós vamos encontrar na Bíblia o Senhor sendo chamado de Senhor dos Exércitos, porque Ele é o Senhor do exército celestial, o exército. As Escrituras Sagradas falam com frequência de poderes delegados aos seres angelicais. Nós entendemos com isso que existe uma hierarquia no contexto angelical. Os anjos estão divididos em classes. Nós encontramos dentro da Bíblia diversas classes de anjos, como por exemplo tronos ou carros. Uma classe de anjos que nós encontramos na Bíblia sobre os quais Deus ostenta a sua glória. É o que nós vemos no Salmo 68 e no verso 17, quando a Bíblia diz: os carros de Deus são 20 milhares, milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai no lugar santo. Nós vamos encontrar outras classes, como por exemplo domínios ou soberanias, principado, potestade, poder, dominadores deste mundo. Classes as quais Deus designou autoridade, poder para executar funções, tarefas, comandos que Deus tem dado a essas classes. Nós encontramos também na Bíblia Sagrada a palavra anjo do Senhor. Anjo com letra maiúscula. Aparece pelo menos 60 vezes só no Antigo Testamento. Esse anjo do Senhor encontrado na Bíblia, nós observamos que ele tem poder de perdoar pecados, né? Nós vemos que esse anjo, ele tem poder para salvar, recusar perdão. Quando Jacó luta no capítulo 32 de Gênesis contra o anjo do Senhor, ele no final da luta, ele diz: tenho visto a Deus face a face. Então, ao longo da história, os teólogos entendem que todas as vezes que a Bíblia fala de anjo do Senhor, anjo com letra maiúscula, está se referindo a Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Nós encontramos dentro da Bíblia também a classe arcanjo. Apenas um anjo é chamado de arcanjo dentro da Bíblia. Seu nome, Miguel. A palavra arcanjo significa anjo-chefe. O arcanjo, ele é chamado de o anjo protetor de Israel. E a ele foi delegado durante a história na Bíblia as mais importantes mensagens a serem transmitidas ao seu povo. Então, o arcanjo Miguel era um dos anjos mais importantes que nós encontramos dentro. Existem também dentro da Bíblia os querubins. A Bíblia Sagrada diz que Deus habita entre os querubins.
Os querubins têm sua forma detalhada, descrita dentro da palavra de Deus. Por exemplo, nós vemos a sua aparência descrita em Ezequiel, no capítulo 1, versículos 5, 11, 13 e 19. Nós vemos a aparência dos querubins sendo descritas neste texto. Outra classe que é mencionada na Bíblia são a dos serafins. Em Isaías, no capítulo 6, versículo 2 e 3, Isaías, quando tem a visão do trono de Deus, ele enxerga nessa visão os serafins ao redor do trono de Deus, clamando, adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Os serafins parecem ser uma classe mais elevada na hierarquia angelical, anjos que estão muito próximo, muito perto de Deus.